Aos 34 anos, parece que finalmente a imprensa esportiva descobriu Germancano. Depois de ser destaque no Diário Olé da Argentina, Cano ganhou as manchetes na Espanha. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Dias e esse é o Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito ainda, não deixe de fazer a sua inscrição, ative o sino para receber as notificações e é muito importante que você deixe o seu like. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais pessoas vão assistir. Então, por favor, deixe o seu like. É de graça, não custa nada e você ajuda a gente. Pessoal, vamos falar sobre... Antes de falar sobre o Germancano, né, que ganhou destaque na imprensa da Espanha, falar sobre o que eles comentaram sobre o Germancano, vamos a outras notícias. Eu queria fazer aqui uma observação sobre a vitória do Fluminense contra o Goiás. Eu já fiz um vídeo antes falando sobre esse assunto, mas nesse vídeo eu cometi um equívoco ao não citar dois jogadores em especial, o atacante Alan e o volante Felipe Melo. Por que eu queria falar sobre os dois? Porque sobre o Alan, por exemplo, eu fui uma pessoa que, questionei muito a chegada do Alan, porque ele estava há muito tempo parado, aí depois ele teve a infelicidade, de se machucar, e aí ficou mais um tempo afastado, um longo período afastado, e agora o Alan começou a receber oportunidades aos poucos, marcou um gol ontem contra o Goiás. Eu achei muito importante dar os parabéns ao Alan. Seja bem-vindo, finalmente, seja bem-vindo, Alan. Que você seja muito útil, muito feliz no Fluminense em 2023. O Fluminense vai precisar muito de você, porque até agora o Fluminense não tinha, desde a saída do Fred, o Fluminense não tinha um reserva para o Cano. E agora nós temos não só um reserva, como quem sabe temos um jogador para disputar a posição e talvez até jogar ao lado do Cano. Com o Diniz tudo é possível. Mas parabéns pela sua reestreia finalmente. Seja muito bem-vindo ao Fluminense, Alan. E sobre o Felipe Melo, eu queria dizer também que o Felipe Melo entrou muito bem no final do jogo. Deu um passe sensacional pro segundo gol do Fluminense, um passe que originou o segundo gol do Fluminense. Ele dá uma cavadinha, tira toda a defesa do Goiás da jogada, aí o Michel Araújo cruza pro Alan fazer o gol. Parabéns pelo lindo passe, Felipe Melo. Bom, dito isso, pessoal, eu queria repercutir aqui uma informação que foi passada hoje por influenciadores, por jornalistas, por portais, enfim, eu vou citar aqui os locais onde eu vi essa notícia, Se eu deixar de citar algum aqui, peço perdão, não tem como eu acompanhar tudo, mas os portais que eu acompanhei, onde eu vi essa notícia, eu vi essa informação no jornal O Globo, na informação do Marcelo Neves, eu vi também no Saudações Tricolores, o Melão dos Saudações Tricolores, vi também com o Sentimento Tricolor. Então, se mais alguém deu essa informação, eu peço desculpas, mas foram os portais onde eu vi. Sobre a diretoria do Fluminense que se posicionou em relação à permanência, principalmente do Ganso, do André, do John Arias e do Germancano. A direção fazendo um posicionamento para esses jornalistas, influenciadores, enfim, de que o Fluminense vai manter esses jogadores para a disputa da Libertadores da América. Bom, a torcida espera realmente que esses jogadores sejam mantidos. Mas eu preciso concordar com o Vitor Lessa, do canal do Lessa, de que uma coisa é o Fluminense querer manter esses jogadores. Outra coisa é o Fluminense conseguir manter esses jogadores. Por quê? Se chegar um time com 2 caminhões, 3 caminhões de dinheiro e despejar em cima de um jogador desse, é muito difícil segurar o atleta. Principalmente se o atleta quiser sair. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Nonato. O Fluminense fez de tudo para segurar o Nonato. O Nonato quis sair. Vocês se lembram do Alan, que está no Atlético Mineiro? O Alan terminou o ano dizendo que queria ficar no Fluminense. O Fluminense fez de tudo para segurar o Alan. O Atlético chegou com um caminhão de dinheiro e levou.
Odair Hellmann, mesma coisa. Vocês se lembram do Conca? Quando o Conca saiu do Fluminense? Foi assim também. O Conca estava feliz no Fluminense, tinha sido campeão brasileiro. Chegou um time lá acho que da China, né, se eu não me engano, com um caminhão de dinheiro pro Conca e olha, tô te levando. Não tem muito o que fazer, gente. Não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, vou citar o caso aqui do John Arias, né, que deu essa declaração ontem de que não podia afirmar se ia ficar ou não, né, no Fluminense. Eu não sei qual é o salário do John Arias. Eu vou chutar aqui um valor. 200 mil? 300 mil? Vamos colocar aí nessa faixa, entre 200 e 300 mil, né? Aí chega um time lá da Arábia, da China, não sei. Olha, o Arias, você ganha quanto aí? 300 mil? Tô te oferecendo 2 milhões por mês. Gente, quem não vai? Carreira de jogador é curta. Então, eu espero mesmo que a direção do Fluminense consiga manter, né, todo mundo, porque as propostas vão chegar. As propostas pode não ter chegado nenhuma até agora, ok, mas inevitavelmente elas vão chegar, porque são jogadores que se destacaram muito. Então, vai ser preciso, assim, não só um esforço do Fluminense, e eu acredito que o Fluminense vai fazer esse esforço para manter esses jogadores, mas vai passar muito também pelo desejo do jogador, se ele quer continuar ou não. Então, temos que aguardar para ver o que vai acontecer nessa história, se as propostas vão chegar, se as propostas vão ser boas, se os jogadores vão querer sair. Então, assim, dizer que eles vão ficar para o ano que vem, volta a citar aqui, né, o Vitor Lessa. Eu acho querer que os caras fiquem é uma coisa, eles ficarem já, né, é outra história. A reportagem do jornal O Globo citou também jogadores que não devem, né, permanecer, provavelmente vão deixar o Fluminense, nomes que, né, a torcida já conhece, como o caso do Pineda, que está emprestado, o Wellington, que vai ter o contrato encerrado, o Matheus Ferraz, que está se recuperando de uma contusão, ele vai ter primeiro que se recuperar dessa contusão para depois, né, terminar o contrato dele com o Fluminense. O Fluminense vai ter que estender um pouquinho o contrato dele para que ele possa se recuperar. E tem a questão do Natan, que aí não depende também muito do Fluminense, porque se depender do Fluminense, o Natan continua. O problema é que o Fluminense não tem dinheiro para comprar o Natan. E aí o Fluminense vai precisar fazer uma negociação com o Atlético Mineiro para ver se o Atlético aceita renovar o empréstimo do Natan. Aí já é uma situação um pouco mais complicada. Bom, quem também a gente não sabe se vai ficar ou não no Fluminense é o Marcos Felipe, que pode receber propostas agora no final do ano. Quem deve sair é o Matheus Martins. O Vitor Lessa também, inclusive, trouxe informações sobre o Matheus Martins, de que não tem nada fechado ainda, mas existe a possibilidade dele deixar sim o Fluminense e a caminho da Udinese. O Cano, inclusive, postou, né, uma foto lá do Matheus Martins, dizendo que vai sentir falta do jogador. Pode ser um indicativo de que ele realmente vai sair. E pra gente terminar esse papo de hoje, eu queria falar sobre o Germancano. O Gabigol, Neymar no ano de 2012, o Gabigol no ano de 2019. Esses dois jogadores marcaram 43 gols em uma só temporada. O Cano se igualou a esses dois atletas e se fizer mais um golzinho no domingo contra o Bragantino, vai ser o jogador com mais gols em uma só temporada no futebol brasileiro. Assim que acabou o jogo do Fluminense contra o Goiás, o Cano já foi destaque no Diário Olé, eu já trouxe isso aqui no meu vídeo mais cedo, e no período da tarde, o Cano foi destacado pelo jornal Marca, da Espanha. O Marca também parece que descobriu o Cano. O Cano jogava no Independiente Medellín da Colômbia, onde ele teve a melhor fase da carreira dele até esse momento, até chegar no Fluminense. O Cano era um jogador que atuou no Lanús, mas pouco conhecido na Argentina. Teve destaque na Colômbia, mas não teve destaque no cenário
internacional, quando eu digo internacional, futebol europeu, imprensa europeia, e agora no Fluminense, parece que a Argentina, né, que é o país de origem dele, redescobriu o Germancano e a Europa também começa a voltar a sua atenção para as atuações do Germancano, que faz uma temporada fantástica. Aos 34 anos, o Germancano também é destaque na Espanha. O jornal Marca, então, citando esse feito dele, que se igualou ao Neymar, né, atingiu essa marca de 43 gols, e volta a citar a questão de que ele não marcou nem um gol de pênalti. Então, assim, outro dia foi o John Arias, que foi destaque na Espanha, agora é o Germancano. A campanha do Fluminense é fantástica, o trabalho do Diniz é fantástico e começa a despertar a atenção da imprensa europeia e também de outros clubes. Então o Fluminense vai ter muito trabalho nesse final de ano para segurar essa turma que fez uma temporada fantástica. Pessoal, muito obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima, um grande abraço, saudações tricolores.